Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo, volume 2 de James Stewart, seção 15.4, exercício número 24. Vamos anunciar. Utilize coordenadas polares para determinar o volume do sólido dado, limitado pelo paraboloide z igual a 1 mais z vezes x quadrado mais z vezes y quadrado e pelo plano z igual a 7 no primeiro octante. Bom, então, primeiramente vamos fazer um esboço do nosso sólido e vamos prestar atenção nas figuras, ou seja, nas expressões que representam o nosso sólido. Ele é limitado por esse paraboloide e esse paraboloide, ele tem a variável z aí aparecendo em mais termos. Então vamos olhar primeiro para esse paraboloide e vamos isolar a variável z. Então temos lá z, aí passa para o outro lado, menos zx quadrado menos zy quadrado. Isso igual a 1. Ou seja, põe o z em evidência, vamos ter 1 menos x ao quadrado menos y quadrado, isso igual a 1. Ou seja, com o z isolado, temos que o z é dado por 1 dividido por 1 menos x quadrado menos y quadrado. Bom, agora vamos então fazer a representação aí do nosso sólido. Tenho aí o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Bom, ao analisar nosso paraboloide, primeira coisa que a gente tem que perceber que ele possui uma restrição. Porque embaixo, como é uma divisão aqui, isso aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, podemos escrever aí que x quadrado mais y quadrado tem que ser diferente de 1. Isso representa um circunferência, ou melhor dizendo, em 3 dimensões, um cilindro. Então, vou vir aqui, 1, 1 e 1, e vou fazer aí uma circunferência. E como ele diz aqui, ó, no primeiro octante, o que significa no primeiro octante? X, Y e Z, tudo maior ou igual a zero, tá? Ou seja, tudo na parte positiva. Então, o restante não me interessa. Aqui é 1 e aqui é 1. Bom, então eu sei que exatamente em cima desses pontos não está definida a minha função. Então não existirão valores de z. Então eu vou puxar aqui, ó, para cima a representação de um cilindro, tá? Pegando só a parte aí do primeiro octante. O que vai acontecer então? Como que eu desenho esse paraboloide? Para desenhar esse paraboloide, primeiro, se o x e o y for zero, que é exatamente aqui na origem, o z dá 1. Então, começa a partir de 1. Aqui, entre 0 e 1, são os números fracionários menor que 1. Quanto menor que 1, quanto mais próximo chegar do 1, mais próximo esse valor chega do zero. 1 dividido por um valor muito pequenininho dá um valor muito grande. Ou seja, a partir daqui do 1, isso começa a subir infinitamente, vai para o infinito. Ou seja, pegando aqui no eixo XY, ou YZ, ele forma uma parábola aqui, ó, e continua lá para o infinito. Aí pegando, em relação a x, a mesma coisa, conforme vai crescendo, chegando próximo do 1, isso gera uma parábola. Vou pegar aqui, ó, paralela, vai chegar próximo ali, mas não vai encostar, tá? E o restante, e se for maior que 1? Conforme for maior que 1, isso daqui vai para infinito, ou vai diminuir, né? Ó, parte do zero, quanto maior for o número, x e y vai ficar zero, tá? O z vai ser igual a zero, porque vai ficar 1 dividido por um número muito negativo. Vai ficar praticamente muito grande, zero. E aí, quando chegar aqui próximo do 1, vai ficar 1 sobre um valor muito pequenininho, só que negativo. E aí ele vai lá para menos infinito. Só que não nos interessa. Por quê?
porque só interessa a parte positiva, porque ele só quer no primeiro octante. Então, o restante do gráfico não nos interessa, só o que está dentro da circunferência aí de raio 1. Então, aqui a gente tem I lá no plano Z igual a 7, ou seja, lá no plano Z igual a 7 vai fechar e isso forma uma circunferência, que nesse caso, 1/4 de circunferência. Aqui, ó, é Z igual a 7. Então, aí a gente tem o sólido que queremos calcular o volume. Aqui em cima, Z igual a 7. Aqui embaixo é Z igual a 1 sobre 1 menos x quadrado menos y quadrado. Ou seja, trocando para coordenadas polares, 1 sobre 1 menos r quadrado. Bom, e a gente precisa fazer a região D de integração. Como que vai ser a região D de integração? Quando essa função interceptar com essa. Como o meu objetivo é achar o raio, basta isolar esse z com esse z. Então, a gente vai ter lá, ó, 7 igual a 1 sobre 1 menos r quadrado. Passa para cá, vamos ter 1 menos r quadrado igual a 1 sobre 7. Ou seja, temos que r quadrado é igual a 1 menos 1 sobre 7, que é 6 sobre 7. Então, temos um raio, raiz quadrada de 6 sobre 7. Tá? Então, a nossa região D de integração é y e x. Só o primeiro o quitante, então só vai ser o primeiro quadrante. Aqui é raiz de 6 sobre 7, que é raiz de 6 sobre 7. Então, quais vão ser os limites de integração? Aqui está a região D. Os limites de integração, o raio sai de 0 e vai até a raiz de 6 sobre 7. E o θ vai de 0 até aqui, 90 graus, π sobre 2. Então, o nosso volume vai ficar volume igual integral dupla, função superior 7 menos função inferior 1 sobre 1 menos r quadrado vezes o dA, r dr dθ. Limite de integração, raio de 0 a raiz de 6 sobre 7 e aqui de 0 a π sobre 2. Ou seja, agora precisamos calcular aí limites constantes, podemos escrever a multiplicação das integrais. Então, de 0 a π sobre 2 dθ, integral de 0 a raiz de 6 sobre 7, distribui o r, fica 7r menos r sobre 1 menos r quadrado, isso daí, integral em dr. Tá? Bom, aqui para integrar, eu vou separar em duas integrais e vou aplicar uma substituição, onde eu vou chamar esse termo de baixo de u. U vai ser igual a 1 menos r quadrado, du vai ser igual a menos 2r dr. O menos aqui, o r e o dr eu tenho, passa para lá, fica du sobre 2 igual a menos r dr. Tá? Trocando os limites, o limite era 0, quando r 0, o u vai valer 1 menos 0 ao quadrado, ou seja, 1. Quando r for raiz de 6 sobre 7, raiz de 6 sobre 7, o u vai valer 1 menos raiz de 6 sobre 7, vai ficar 6 sobre 7. 1 menos 6 sobre 7 é igual a 1 sobre 7. Tá? Dessa consideração, agora a gente pode reescrever volume igual, aqui posso integrar da θ, de 0 a π sobre 2, vezes, aqui eu vou separar as integrais antes de fazer, vou deixar integral de 0 a raiz de 6 sobre 7, de 7r dr, ali o menos foi junto com o sinal aqui, então virou mais, integral, onde era 0 ficou 1, onde era raiz de 6 sobre 7 fica 1 sobre 7. Em cima fica 1. Embaixo fica u. E onde era menos RDR ficou du sobre 2. Isso daí fecha. Integrando, vamos ter aqui π sobre 2 menos 0 dá
π sobre 2. Aí aqui a integral de 7r, 7r ao quadrado, sobre 2, de 0 a raiz de 6 sobre 7. Aí mais, ali fica meio, integral de 1 sobre u, ln do módulo de u, que varia de 1 a 1 sobre 7. Isso daí fecha. Bom, aplicando aí substituição dos limites, vai ser π sobre 2, aí vezes, abre o colchetes. Aqui só é necessário substituir o superior, então fica 7 sobre 2, e ali fica a raiz de 6 sobre 7 ao quadrado. Aí aqui fica mais meio vezes, substituindo aí os limites, o superior, 1 sobre 7. Então fica ln do módulo de 1 sobre 7 menos o ln aí de 1, tá? Que é o limite inferior. Isso daí fecha. E fecha o conchetes. Agora, calculando o volume igual a π sobre 2 dentro do conchetes. Aqui, a raiz corta com quadrado, 7 corta com 7, 6 dividido por 2, 3. Aí aqui vamos ter mais meio, ln de 1 é 0, aqui vai ficar meio do ln de, ali já em módulo, 1 sobre 7, tá? Que dá para simplificar ainda, fica volume igual a π sobre 2 vezes 3, mais, aqui fica meio que multiplica ln de A sobre A sobre B, ln de A, que é 1, menos o ln de B, que seria o 7. Tá? Aí ln de 1 é 0, corta. Então a gente tem aí volume igual a π sobre 2, que multiplica 3, e ali fica menos ln de 7 sobre 2, tá? Em unidade de volume. Dá para simplificar mais um pouquinho, mas vamos parar por aí. Bom, agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou da resolução, deixe um like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado.